Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você que está em casa nesse momento, que Deus te abençoe, você e a sua casa, nesse dia de domingo. Nós estamos na presença de Deus, não da forma que nós gostaríamos de estar, estamos acostumados a estarmos em comum união, mas essa é a maneira que hoje nós estamos. E eu estou muito feliz de poder ter esse acesso, de chegar até você e de juntos poder falar com o Senhor, ouvir a sua voz e acalentarmos uns aos outros na certeza de que o nosso Deus é fiel e de que Ele tem tudo no controle da sua mão, né? Eu louvo a Deus por você, por sua família. Eu estou vendo que tem muita gente acompanhando para a glória de Deus, a igreja está participando. Alguns irmãos que fazem parte da equipe técnica, alguns que estão presentes também, que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Meus amados, eu não poderia iniciar esse momento antes sem poder agradecer a Deus, não é? Por aquilo que Ele tem feito no nosso meio e em especial por aquilo que Ele fez ontem. Agradecer a Deus também pelo momento da escola bíblica, que foi um momento muito maravilhoso também. Tivemos a nossa aula remota, mas Deus falou conosco, a participação dos irmãos foi um momento muito agradável. E o tema de hoje foi um tema muito interessante que eu acredito que vale a pena a gente ressaltar agora aqui no culto. Estou vendo que tem muitos irmãos participando. Nós falamos sobre o tema como nós podemos ajudar a igreja num tempo como esse, não é? E a resposta mais pertinente que veio foi sendo a igreja. Não há nenhuma outra maneira de ajudarmos a igreja num momento como esse do que ser a igreja, de ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. É impressionante como em tempos de crise a gente sempre fica esperando por um salvador da pátria. Alguém vai chegar e vai salvar a minha pátria. Não. No tempo da crise, Deus convida o seu povo a agir. Deus nos convida a fazer, não é? E como as portas da igreja estão fechadas para culto presencial, o que é que nós fizemos ontem? Está aqui o pastor Fernando, está aqui o Cezinha da Cruzada do Bom Samaritano, e eu quero agradecê-los mais uma vez publicamente aqui, diante de todos os nossos irmãos que estão acompanhando o trabalho nessa hora. Nós agradecemos a eles porque nós fomos ontem para a rua, não é? Eu louvo a Deus pelo presbítero Acácio, louvo a Deus pelo nosso querido irmão Diego, que estiveram ali nos acompanhando, o presbítero Cleiton, o presbítero Fagner, e foram mais de 100 pessoas, gente. Em todos os cultos que nós fizemos, foram mais de 100 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, né? Foi uma bênção. Olha, a gente ajuda a igreja sendo ela. Como fecharam as portas do templo presencialmente para os cultos, a gente foi para a rua. E aí o povo estava lá, a gente começou a pregar e o povo acompanhou a palavra e recebeu a Cristo como Salvador. Nós podemos ajudar a igreja quando a gente tiver uma atitude de sê-la, principalmente em tempos de crise, tá? Num momento como esse, nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos, não é? Você que está em casa nesse momento, que está acompanhando, muitas pessoas em momentos como esse ficam em vulnerabilidade. Por quê? Porque tem gente, pessoal, que trabalha naquele dia e naquele dia ganha o dinheiro para levar para casa para comer. Você entende? Então, nós estamos convidando você, no nome de Jesus. Se na tua casa está tudo bem, glória a Deus por isso. Se não está faltando nada, glória a Deus por isso. Mas tem casa de muita gente que está faltando. E essas pessoas correm, não é para o Estado não, elas deviam correr para o Estado, né? Porque é o Estado que manda fechar tudo. Aí o Estado fecha a igreja, mas elas correm para cá, para que a gente possa ajudar. E a nossa mesa ali atrás, ó, de alimentos, já está no limite de esgotamento do final de alimento. A gente precisa de quilos de alimento para alimentar as pessoas. Ao mesmo tempo que nós, enquanto igreja, agora falando de instituição, ficamos preocupados, porque só na primeira semana, do dia 1 ao dia 7, a gente tem em torno de 10 a 12 mil reais para pagar. E num momento como esse, não é? Muitas pessoas erroneamente acabam não contribuindo com a obra de Deus.
parece que, porque fechou a igreja, eu não estou lá, então eu não vou dizimar, eu não vou ofertar. Irmão, isso aqui não é comércio não, que quando fecha a porta, não é comércio não, isso aqui é igreja. Ou a gente é igreja de porta aberta ou de porta fechada, ou a gente não é igreja nunca. Ou a gente é igreja dentro do templo, dentro de casa, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, ou então nós não somos igreja, tá? Então, num momento como esse, nós precisamos que você que está em casa agora, amanhã eu vou lá, depois, não, a gente precisa de agora, é nesse momento agora. Amanhã, a gente tem essa procrastinação natural de querer, amanhã eu vou, aí deixa para terça-feira, aí deixa para quarta-feira, aí deixa para quinta-feira, aí vem o inimigo, coloca uma demanda diante de você, aí você gastou o dinheiro todo, está lá o dinheiro da oferta e o dinheiro do dízimo. Mas o que é que você faz? Você gasta o dinheiro do dízimo e da oferta. Então, querido, é hoje, tá? Eu vou pedir a equipe técnica, não é? Nós vamos ofertar e dizimar agora. Eu vou pedir a equipe da mídia que coloque o Pix, tá bom? E coloque a conta da igreja. Você que está em casa, você tem essas opções, não é? De colocar o Pix e colocar a conta da igreja. Agora, irmão, faz isso agora, tá? Não deixa para amanhã não, porque vem o maligno e rouba a semente do coração. Essas coisas ou a gente faz logo, ou se a gente deixar para depois, dificilmente a gente faz, tá bom? E amanhã as contas da igreja não esperam, a gente tem que pagar, tá bom? Então vamos fazer isso. E ao mesmo tempo, se você também puder fazer isso, venha na igreja durante a semana, deixa aqui quilos de alimento. Nós precisamos ajudar muita gente que está pedindo essa solicitação, tá bom? Então, a equipe da mídia, eu não vi ainda aqui o Pix. Ok. Coloca a conta, o Pix já está aqui na tela. Tem um QR Code que fica aqui do meu lado direito, tá bom? Se você está assistindo pela televisão, você pode colocar lá o teu celular na foto, que ele vai aparecer um link, você clica no link e vai para a doação, tá bom? E nós vou pedir para fixar também a conta da igreja do Bradesco. Fixa aqui nos comentários a conta do Bradesco. O Pix já está aqui em cima, tá bom? Faça isso, irmão, ok? Faça com amor, faça com alegria, faça com generosidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Exército poderoso.
Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Deus amado e querido, nós te louvamos essa hora, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a sua bênção sobre nós, a sua benevolência, Pai, que o Senhor continue agindo sobre as nossas vidas, que nesse tempo, ó Deus, de crises, de adversidades, de angústia, ó Deus, de trancafiamento, que as portas dos céus estejam abertas sobre nós e que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida bênçãos sem medidas em nome de Jesus, Pai, que a porta que está fechada se abra para a glória de Deus. Meu Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito, nós cremos, ó Deus, no Teu poder para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos sustentar, porque nós somos os Teus filhos e nós Te amamos, ó Deus. Faz a Tua obra e a Tua vontade em nós, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, abre sua Bíblia aí na sua casa comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. A equipe de mídia pediu para me informar que o Pix vai estar na tela aí durante todo o tempo, então você que está entrando e quiser fazer a sua oferta, fique à vontade, tá bom? No nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Se você achou, diga amém. Atos 3. Até o versículo 7 nos diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eles, porém, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fixando os olhos nele, disse: olhem para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Meus queridos irmãos, o capítulo de número 3 de Atos marca uma história e um tempo muito poderoso na vida de Pedro e João e da igreja primitiva, tá? Nós acompanhamos aqui a trajetória de sucesso. Nós acompanhamos a trajetória de sucesso da igreja cristã primitiva. No capítulo de número 1, nós iremos perceber a maneira como Deus, Ele trabalha com o seu povo, e Ele trabalha por intermédio da sua palavra. Ele faz uma promessa aos discípulos de Jesus, dizendo que do alto eles seriam revestidos do poder de Deus, e esse poder seria derramado para que eles fossem testemunhas de Cristo por onde quer que eles andarem. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Ele faz essa promessa no capítulo de número 1. A promessa é que eles seriam revestidos do poder. No capítulo de número 2, nós vamos ver que essa promessa se cumpre. O Espírito de Deus desce sobre a igreja. O Espírito do Senhor se aplaca sobre a vida dos discípulos que estão
nessa expectativa, eles estão obedecendo ao mandamento de Jesus. Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficam no cenáculo. Ali havia, segundo os historiadores, aproximadamente 120 homens buscando a Deus. Eles estavam perseverando na promessa de Deus. E aqui eu começo a aprender a primeira coisa que nós precisamos entender pela palavra de Deus. Se Deus nos fez uma promessa, nós precisamos perseverar. Toda promessa passa pelo crivo do tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele se cumpre na vida daqueles que esperam. Deus tem promessas na vida do seu povo. Deus tem promessas na vida da sua igreja. Deus tem promessas na sua casa. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender a esperar e perseverar no tempo de Deus. Jesus disse para os discípulos: esperem. Ele não disse quanto tempo eles deveriam esperar. Ele não disse quando isso aconteceria. Mas nós vamos perceber pela atitude dos discípulos que imediatamente eles ficaram onde Jesus havia mandado que eles ficassem. Eles simplesmente perseveraram na palavra de Jesus e tiveram uma atitude prática daquilo que Jesus havia ordenado. O que eu entendo com isso é: Deus tem promessa nas nossas vidas, Deus tem grandes coisas para fazer no nosso viver, mas nós precisamos aplicar a palavra que Jesus nos determinou. Sabe, muitos não aplicam a palavra, muitos não param para executar aquilo que Deus está dizendo e querem simplesmente cobrar ao céu que Deus faça aquilo que Ele prometeu de fazer. Mas Deus só vai fazer aquilo que Ele prometeu se nós tivermos capacidade de obedecer. O que nós precisamos entender é que todo milagre, ele vem antecipado de uma ordem de Deus. Toda manifestação vem antecipada de uma ordem de Deus. Toda ação sobrenatural vem antecipado de uma ordem de Deus. A ordem de Deus para os discípulos foi: obedeçam, fiquem em Jerusalém, fiquem juntos, reunidos, até que do alto venha um derramamento do Espírito. E eles ficaram. A Bíblia não diz se foi imediatamente, se foi um dia, 2 dias, 3, 4, 5 dias, se foi um mês, mas o fato é que eles obedeceram e perseveraram. Capítulo de número 2 diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, no mesmo espírito, e de repente, escuta, querido, nós não temos como saber quando, como Deus vai agir, mas o que eu acho lindo na pessoa e no caráter de Deus, é que quando Ele nos faz uma promessa e nos dá uma ordem, de repente, as coisas acontecem. Eu não sei como é que está a sua vida aí, se você está precisando de um milagre, se você está precisando de uma ação extraordinária, sobrenatural de Deus, mas se você está precisando, antes Deus te deu uma ordem, e se Deus te deu uma ordem, eu quero te dizer, se você está obedecendo de repente, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser nesse exato momento, que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Levanta essa tua mão aí, onde você está nesse momento, em casa, na sala da tua casa, reunido com a tua família. Oh querido, começa a glorificar esse Deus, porque vai sendo de repente Deus que Deus vai agir, vai sendo de repente que Ele vai fazer, vai sendo de repente que Ele vai estender a mão, vai sendo de repente que as coisas vão acontecer. Me ajuda aí, querido. Oh, adoro esse Deus. De repente você vai ouvir a notícia de que alguém foi curado. De repente você vai ouvir a notícia que a porta se abriu, que aquilo que não aconteceu vai acontecer para a glória de Deus. É no de repente de Deus. Se você está precisando de um de repente, recebe aí agora em nome de Jesus. Recebe aí, e não interessa se é grande, se é pequeno, se o desafio é grande, se é pequeno, querido, Fortaleza está fechada, mas os céus estão abertos, o Brasil está em crise, mas o céu não está. Aleluia. De repente veio um vento forte, veementemente impetuoso, e bateu nos 4 cantos da casa, e diz a Bíblia que todos eles foram cheios do Espírito Santo.
Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, olha para mim. O vento, ele é agradável quando ele é suave. Ok? Agora, todos nós nos apavoramos quando o vento sopra forte, que balança a estrutura da árvore, que quebra a árvore, que faz a telha mover do lugar. Correto? Um vento como esse, ele causa pânico. Mas o texto diz que foi um vento forte, veemente, impetuoso. Ou seja, o vento que poderia ter provocado uma tempestade e uma destruição. Sabe por quê? Olha para mim. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A maneira de Deus agir não é a nossa maneira de agir. Às vezes aquilo que está vindo de uma forma que a gente está dizendo vai causar tempestade, vai causar destroço, vai causar destruição, não é. É simplesmente a forma que Deus está entrando com provisão, com providência, para fazer uma coisa sobrenatural e milagrosa na sua vida. Escuta, querido, o que para muita gente, esse tempo que nós estamos vivendo agora, é um vento forte que veio para destruir tudo. Para você pode ser a forma que Deus está trazendo para agir, para abrir a porta, para fazer você crescer, para fazer coisa. Oh, meu irmão, entenda essa palavra essa manhã em nome de Jesus. Entenda essa palavra nesse momento. Bateu um vento forte e impetuoso nos 4 cantos da casa, mas se em outras casas destruiria, naquela casa todos foram cheios do Espírito Santo. O que veio para destruir muita gente veio para te abençoar. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso para você, irmãos, porque a vida é uma roda gigante. Enquanto uns estão lá em cima, outros estão embaixo. Isso é natural. Enquanto esse vento está batendo na casa de muita gente com muito ímpeto, eu quero dizer que na tua casa, que tem lá nas portas o sangue de Jesus, nos umbrais, vai bater para te fazer cheio, para te fazer farto para a glória de Deus. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Mas ouça, querido, sabe o que me chama mais atenção? É a atitude deles. Porque depois de terem vivido esse derramamento do Espírito na vida, mesmo depois de Pedro ter saído afora no cenáculo e ter pregado, porque todo mundo que estava do lado de fora achava que o que estava acontecendo do lado de dentro era uma loucura, mas eles não entendiam que aquilo ali na realidade era o derramamento do Espírito, era Deus invadindo a casa. Tem gente que não entende a nossa maneira de ser, o nosso jeito de adorar. Tem gente que até quer criticar a nossa forma de dar glória a Deus, mas não critica o camarada que grita gol por um cabo que fez um gol. Não é verdade? Deixa de dizer que é doido, irmão. Deixa de dizer que é loucura. Enquanto para eles isso é loucura, para nós é o Espírito de Deus, é o derramamento do Espírito sobre nós. Mas ouça, Pedro sai, prega a palavra, 3.500 homens recebem a Cristo como seu Salvador, se batizam na mesma hora. Mas o que me chama a atenção é a fome desse povo aqui. Porque depois de uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, depois de terem ganhado vidas para Jesus, ter batizado essas pessoas, ao invés de ir para casa descansar, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que eles sobem ao templo para orar na hora 9. Você está entendendo? Parece que quanto mais de Deus eles tinham, mais vontade eles tinham de buscar a Deus. Eles eram insaciáveis. Havia um desejo copioso no coração de buscar. Eles não se satisfaziam só com domingo, nem só com quinta-feira. Eles não queriam também todo dia apenas, eles queriam toda hora buscar a Deus. E a minha oração é que o Espírito de Deus, Ele conceda para a igreja do Senhor esse desejo de buscar a sua presença. Que Ele nos dê esse desejo de buscar a presença dEle. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Ouça, diz a Bíblia que eles sobem o templo, e ao entrar no acesso de uma dessas portas, que era a Porta Formosa, o texto diz que todos os dias haviam alguns homens que colocavam especificamente naquela porta um homem que era paralítico de nascença. Eu particularmente não vi, não ouvi e sequer li algum texto que nos demonstre que a medicina e a ciência, na sua expertise,
tem a capacidade, ou teve a capacidade alguma vez na história, de fazer um homem coxo, paralítico de nascença voltar a andar? Eu não conheço. Só que naquele dia, estava subindo aquela porta 2 homens cheios do Espírito Santo. Eles não tinham ciência, eles não tinham medicina, mas eles tinham o Espírito de Deus. Porém, a expectativa desse homem, que estava lá na porta, não era de ser curado. A expectativa dele era de receber uma esmola. E os homens que colocaram ele lá, também tinham a mesma expectativa. Por quê? Porque eles lucravam financeiramente uma parte das esmolas que aquele rapaz recebia. E como eles sabiam que o povo que ia até o templo eram pessoas caridosas, elas iriam ajudar financeiramente. Eles colocavam ele lá, uma parte da esmola era para o coxo, a outra parte da esmola era para aqueles que levavam ele para lá. Mais interessante é que o texto diz que quando Pedro e João estão subindo e se deparam com esse coxo lá, qual é a primeira atitude do paralítico? É natural. Ele estende a mão e diz: me dê uma esmola. Só que o texto diz que o paralítico faz isso levantou a mão porque tinha uma expectativa de receber deles alguma coisa. Alguma coisa. A expectativa do paralítico qual era? Receber alguma coisa. Mas ele não se atentou para uma coisa só, o paralítico. É que ele não estava falando com 2 homens iguais a todos aqueles que ele havia falado na porta. Quando ele olha para o paralítico, para os 2 homens, Pedro e João, a atitude do paralítico é de julgar. Esses aí é igual a todo mundo. Com certeza ele vai ter uma esmola para me dar. E esse é o problema de muita gente. É achar que todo crente é igual. É achar que toda igreja é igual. Irmão, existem crentes normais, mas existem crentes sobrenaturais. Existem crentes que quando dobram o joelho para orar, o céu desce, dado ao grau de comunhão e de intimidade com Deus. Eu tenho certeza que assim, a gente fica bem com a oração de todo mundo, mas você sabe que existem aquelas pessoas que você prefere que elas orem por você, porque você sabe que elas têm uma certa intimidade com Deus diferente das demais. Ele não sabia, o paralítico, que ele estava de frente para 2 crentes doidos, malucos. E sabe qual é a minha oração, irmão? É que essa manhã Jesus te pegue e que Ele faça você maluco pela presença de Deus, que Ele faça você jejuar, que Ele faça você orar, que Ele faça você buscar a face de Deus. Porque se você buscar a face de Deus, ouça o que eu estou lhe dizendo, você vai passar pelo meio da rua e os demônios vão correr com medo de você. Se você buscar a face de Deus, as pessoas vão começar a ligar para você dizendo: por favor, irmão, ora por mim, porque eu sei que quando você ora, alguma coisa acontece. Oro por crentes loucos, não por crentes normais. Oro que Deus levante nesses últimos dias homens cheios, mulheres cheias do Espírito Santo, que faça como Paulo diz, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, e estendendo, fazendo orações e deprecações por todos os homens. Ele estava diante de 2 homens que não eram normais. Esses homens haviam acabado de viver uma experiência sobrenatural. Ele olha para eles e julgam. Eu profetizo, irmão, essa manhã em nome de Jesus, a você que está assistindo em casa, essa igreja vai ser conhecida como uma igreja de um movimento sobrenatural, mas que vem pela palavra de Deus. Eu declaro que as pessoas ao passar na frente dessa igreja serão curados para a glória de Deus. Querido, se você chamar, se você atrair a presença de Deus para a sua vida, pode ter certeza que onde você passar, a presença de Deus vai passar com você. Ela vai te onde você pisar, Deus pisa com você. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Me dá um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Olhou para Pedro e João. O texto diz, ele tinha a expectativa de receber alguma coisa. Me dá uma esmola. Aí o texto diz que Pedro, tomando a palavra, olha para ele
entendendo o momento, estavam lisos os dois naquele dia, e disse para ele o seguinte: ó, nem prata, nem ouro nós temos. Em outras palavras, o que Pedro e João estavam dizendo para ele era o seguinte: olha, a gente até tem o que você quer, mas o que nós temos para te dar é o que você precisa, porque nem tudo que você quer é o que você precisa. Você está querendo esmola todo mundo que passou aqui te deu, mas o que você precisa nós temos para te dar, porque nós tivemos uma experiência sobrenatural no cenáculo, nós tivemos uma experiência da promessa de Deus, nós estamos aqui cheios, possuídos de Deus, e nós temos o que você precisa, que vai glorificar o nome de Deus na sua vida. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nesse momento Pedro disse para ele o seguinte: olha, levanta e anda. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É a atitude de Pedro e João para com ele, porque é muito fácil dizer para as pessoas o que elas precisam, não é verdade? Num momento como esse, as pessoas estão dizendo: eu preciso de alimento. Aí a gente diz assim: em nome de Jesus o Senhor vai mandar. As pessoas estão dizendo: eu preciso de oração. Em nome de Jesus eu vou orar por você. E muitas vezes as pessoas que dizem eu vou orar por você nem oram. Mas Pedro e João disseram para ele o seguinte: levanta e anda. E diz a Bíblia que no mesmo momento ele deu a mão, pegou na mão do paralítico e ajudou ele a se levantar. Você está entendendo? A gente não quer se envolver com o problema das pessoas. A gente não quer nem perguntar se as pessoas estão bem, porque se a gente pergunta se elas estão bem, obrigatoriamente nós vamos ter que nos envolver no problema delas. A atitude de Pedro e João, irmãos, é a atitude que eu e você precisamos ter. Não é só no tempo de pandemia, não. É em toda a nossa vida. Mais do que pregar um sermão bonito, nós precisamos ser mão para aqueles que necessitam. E olha para mim, existe uma multidão de paralíticos espirituais na porta das igrejas, olhando para nós, esperando receber alguma coisa. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa que talvez te choque. Muita gente já olha para a igreja de forma negativa, talvez como o paralítico, que estava lá na porta dizendo: me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola, porque não conseguem mais ver o aspecto transcendental e sobrenatural de Deus na vida da igreja. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a credibilidade da igreja parece que a cada dia diminui. O número de desviados já é maior do que o número de congregados, e o número dos desigrejados cresce alarmantemente no Brasil. Sabe o que é isso? Isso é o resultado da falta do aspecto sobrenatural de Deus na igreja, de Deus governando o ambiente da igreja, de termos a empatia com aqueles que estão perdidos do lado de fora, de pararmos de olhar para a nossa vida egoísta, não é? Querendo apenas sobreviver. Escuta, irmão, Deus te chamou para viver, e não foi só para sobreviver, não. Foi para viver que Deus te chamou, não foi só para sobreviver, não. Porque quando a gente sobrevive, a gente esquece daqueles que estão ao nosso redor. A gente só pensa em sobreviver, que se ferre todo mundo. Se eu viver, está tudo bem. Deus não chamou você para sobreviver. Diga isso para quem está perto de você, diga. E aí olhe no olho dessa pessoa, tenha coragem, diga assim para ela o seguinte: Deus te chamou foi para viver, não foi só para sobreviver, não. Sabe o que é que Deus está querendo nesses últimos dias? Alguém tem dúvida que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu espero Cristo já. Jesus está voltando. Mas nesses últimos dias, Deus quer devolver uma coisa para a igreja: a autoridade. A autoridade Deus quer devolver para a igreja. Eu li um livro há mais de 10 anos atrás, do reverendo Reinhold Bonnke. E a frase eu não me lembro de muita coisa do livro não, mas essa frase eu lembro. Essa frase dizia o seguinte: Deus está prestes a derramar um grande avivamento sobre a terra, mas Deus age quando homens agem.
Sabe quando que você vai poder fazer alguma coisa? Quando você parar de ficar dizendo que você não pode. Fala assim para o seu vizinho assim, ó, larga desse pensamento pequeno. Fala, larga desse pensamento medíocre. Para de dizer que você não pode. Você pode. Talvez você ainda não possa fazer o que você sonha em fazer, mas alguma coisa você pode. Pedro e João, olhando para ele, disse: levanta e anda. Mas eles não só ficaram no discurso, eles se envolveram, eles tocaram naquilo que era impuro, tá? Porque na cultura judaica, uma pessoa que nascesse com algum tipo de deficiência, ela era tida como uma pessoa maldita. Ela nasceu daquele jeito por causa de uma maldição. João tocou numa pessoa maldita, pegou na mão e disse: levanta e anda. Tem muita gente, e eu conheço um bocado aqui em Fortaleza, viu, que só quer pegar na mão de gente famoso, que só quer pegar na mão de gente que está dando certo, que está fluindo, mas não tem coragem de dar um abraço no mendigo, não tem coragem de tocar numa pessoa que está precisando de um alento, de um abraço, porque sabe que se fizer isso, vai ter que se envolver com o problema, vai ter que se comprometer com o problema. Deus está nos chamando, irmãos, para que nós venhamos assumir o nosso papel. Olha para mim, mais do que frequentar um culto, Deus nos chama para ser igreja. E ser igreja é agora que nós precisamos demonstrar que somos. Ser igreja aqui dentro, nessas poltronas acolchoadas, nesses ar-condicionados, num som bom, num louvor bom, é maravilhoso demais. Mas é agora que Deus está nos chamando a ser igreja, para nos envolver com os paralíticos da vida, que estão na porta do templo, mas não conseguem entrar, porque não tem ninguém que os conduza para dentro. A Bíblia diz que na hora que Pedro e João pegaram na mão e o levantaram, ele já deu um pulo. Pá! E sabe o que foi que ele fez? Ele começou a saltar e correr e glorificar a Deus. E diz a Bíblia que todos que estavam ao redor ficavam olhando maravilhados. E é isso que vai acontecer, irmão. Sabe por quê? Porque uma graça de salvação Deus está derramando sobre a nossa igreja, sobre essa nação, sobre essa cidade. Deus está nos convidando a termos a atitude de Pedro e João, a nos envolvermos com os coxos, com os paralíticos, com os cegos, com os perdidos, para que a glória dele seja derramada. Quem está entendendo isso, diga amém. Todo mundo ficou admirado. Ué, esse aí não era paralítico? O que foi que aconteceu? O que foi que houve? Você está entendendo? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus nos chama para ser igreja. Deus nos chama para ter essa atitude. Não esqueça de onde Deus te tirou, porque se você não esquecer, você vai ter empatia para com as outras pessoas. Se você não esquecer quem você era antes da graça de Deus, você vai olhar para o teu semelhante com um olhar de misericórdia. Não se esqueça de onde Deus tirou você. Se um dia você esteve na porta e alguém pegou na sua mão e disse levanta e anda, não foi simplesmente para você viver uma vida boazinha por aí, não. É para você pegar outros paralíticos por aí também, fazer a mesma coisa que fizeram com você. Amém? Fique de pé.